A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa caminhada no livro de Apocalipse. E agora entramos no capítulo 14. Depois das visões da besta, do falso profeta e dos desafios dos últimos tempos, Deus mostra uma cena de esperança. Uma cena de vitória. Porque antes de revelar mais juízos, o Senhor lembra que existe um povo separado para Ele. E que a vitória final pertence a Cristo. Apocalipse capítulo 14 versículo 1. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Depois olhei. E diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Vamos entender um pouco o texto. Depois de um capítulo marcado pela marca da besta, João agora vê outro grupo. Pessoas que pertencem ao Cordeiro. Pessoas identificadas com Deus. Vejamos algo profundo. Enquanto o sistema do anticristo tenta marcar seus seguidores, Deus também conhece aqueles que são seus. O verdadeiro povo de Deus nunca estará abandonado. Nunca estará esquecido. Nunca ficará fora do cuidado do Senhor. Agora veja algo poderoso. O texto não mostra o Cordeiro derrotado. Não mostra o Cordeiro sofrendo. Mostra o Cordeiro em pé, vitorioso, governando. Isso é extremamente importante. Porque Apocalipse nunca permite que percamos de vista quem vence no final. Cristo continua sendo o centro da história. Hermeneuticamente, o Monte Sião aponta para o governo de Deus, para a vitória do reino, para o cumprimento das promessas divinas. E João continua vendo anjos proclamando mensagens ao mundo inteiro. Apocalipse capítulo 14 versículo 6 ao 7. Vamos ler o que diz a palavra. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Olha que forte! Mesmo em um cenário de juízo, ainda vemos Deus anunciando a verdade. Ainda vemos um chamado ao arrependimento. Ainda vemos a misericórdia sendo proclamada. Vejamos algo profundo. O coração de Deus continua sendo salvar. Continua sendo alcançar vidas. Continua sendo chamar pessoas para perto dele. Mas o capítulo também traz alertas sérios. Porque chega um momento em que a colheita acontece. Apocalipse capítulo 14 versículo 14. Olhei. E diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Essa imagem aponta para Cristo, o Senhor da colheita, o juiz justo, aquele que conhece perfeitamente cada coração. Isso nos lembra algo importante. A história não caminha para o acaso. A história caminha para um encontro com Deus. E cada pessoa precisará responder ao chamado do Evangelho. Agora vejam uma das declarações mais lindas do capítulo. Apocalipse capítulo 14 versículo 13. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Olha isso! Mesmo em meio às dificuldades, mesmo diante da perseguição, existe uma promessa para aqueles que permanecem fiéis. Porque a morte não é o fim para quem está em Cristo. Existe esperança. Existe eternidade. Existe recompensa preparada pelo Senhor. Talvez hoje você esteja olhando para o mundo e vendo tanta maldade, tanta confusão, tantas coisas que parecem fugir do controle. Mas Deus está lembrando você de algo poderoso. O Cordeiro continua em pé sobre Sião. Cristo continua reinando. Cristo continua vencendo. E eu te digo algo da parte de Deus. Não permita que os acontecimentos deste mundo roubem sua esperança. Não permita que o medo enfraqueça sua fé, porque aqueles que pertencem ao Senhor estão seguros em suas mãos. E eu profetizo sobre a sua vida. Deus fortalecerá sua perseverança, renovará a sua esperança e aumentará a sua confiança nas promessas eternas. Você permanecerá firme.
permanecerá fiel. E verá a fidelidade do Senhor em cada etapa da sua caminhada. Receba isso. Permaneça com os olhos em Cristo. Permaneça no Evangelho. E continue avançando. Porque a vitória final pertence ao Cordeiro. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.